Sou coordenadora de educação corporativa aqui na Iguá Saneamento e vim contar para vocês um pouquinho da nossa trajetória com a Soul. Então, a nossa história começou, acredito, como de muitas empresas, na época de pandemia, onde se surgiu a necessidade de potencializar, os cursos online, os treinamentos em formato web aula. Hoje na Iguá e também na época, o nosso maior público é o público operacional. Então a gente vinha de um histórico muito mais de treinamentos presenciais, mas a gente precisava continuar desenvolvendo esse time de alguma forma. Então foi criado o portal H2On, que é o nosso portal de cursos online. Então lá a gente inseria desde cursos comprados de prateleira até cursos construídos especificamente para o nosso negócio, para o nosso público. E também eram inseridos dentro desse portal alguns manuais, alguns processos e procedimentos. Então ele ainda não tinha um formato 100% definido, apenas de formatos educacionais de treinamento. Em 2023 a gente resolveu revisitar tudo isso, então até mesmo o formato de educação corporativa dentro aqui da Iguá, onde a gente criou a Universidade H2On e em paralelo a isso a gente reestruturou o nosso portal, deixando ele com uma navegação mais intuitiva, uma navegação mais simples e onde agora a gente só coloca lá cursos em formato educacional, Então a gente tira essa parte de colocar processos, a não ser que ele tenha virado mesmo um curso, um treinamento para os nossos colaboradores. A gente se dividiu por escolas, e toda essa reestruturação foi feita em parceria com a nossa assessoria da Soul, tá? Então, aqui na Iguá, além de contratar a ferramenta do portal online, a gente também tem o trabalho de assessoria, que pra gente é um dos pontos fortes da nossa relação com a Soul, porque isso nos ajuda muito, para que a gente não tenha que fazer tudo sozinho. Então a gente se reuniu com esse time que nos atende, explicamos qual que era a nossa intenção, como que a gente queria comunicar essa questão da universidade e que era essencial que o portal, que é uma das ferramentas dentro desse nosso guarda-chuva da universidade, caminhasse junto, e falasse a mesma linguagem. Então, a partir daí, a gente fez toda essa reestruturação e hoje a gente tem uma navegação muito melhor, um público muito mais direcionado, os conteúdos muito mais direcionados e muito mais personalizados, tá? Tanto para o nosso negócio, quando a gente olha em relação a saneamento básico, como também para a Iguá, tá? Então, essa foi a nossa segunda ação em relação ao time da Soul, porque primeiro a gente fez a contratação, depois a gente fez essa reestruturação do nosso portal. Em 2023, a gente teve uma segunda ação também, que foi a questão em que a gente tinha uma demanda muito alta para construir cursos online de segurança do trabalho e meio ambiente. São duas áreas muito fortes, aqui dentro do saneamento, e a gente queria construir isso de forma interna pela questão da personalização. Então a gente precisava, além de passar os processos, além de passar às vezes as normas para os nossos colaboradores, também explicar como eles funcionavam aqui dentro da Iguá com a nossa realidade. Então cursos de prateleira não nos atendiam, por mais que existam muitos, relacionados às normas, por exemplo, de segurança do trabalho. E aí, com um time bem enxuto, onde estava só eu e mais uma pessoa, a gente não conseguiria criar 100% desses cursos no tempo que a gente tinha disponível. E aí a Soul nos ofereceu um outro produto deles, que é uma célula dedicada. Então a gente tinha um time que trabalhava junto com a gente para criar esses cursos. E foi incrível a experiência, foi muito bom a forma que eles conseguiram conduzir. Então, conforme a gente ia criando os conteúdos, eles iam colocando lá no formato educacional, criamos diferentes tipos de formatos educacionais, então one page, cursos com interação, manuais, tudo isso para ir diversificando e ficar mais atrativo para o nosso público, e ao final do ano a gente conseguiu concluir 100% dos cursos que estavam planejados. Então isso foi um ponto alto pra gente, Foi super interessante essa experiência junto com a Soul.
E agora a gente continua essa jornada, né? Então, é igual eu falei para vocês, a questão da assessoria é algo que nos atende muito, porque a gente ainda não tem isso 100% estruturado aqui dentro da Igual. Então, a gente ainda precisa ajustar um ponto aqui, ajustar um ponto ali, criar interações entre os nossos sistemas e o portal. Então, tudo isso a gente consegue em parceria com essa assessoria, tá? E aí eu queria aproveitar e também deixar para vocês uma dica de quando a gente fala, né, de cursos online, quanto é importante a gente sempre olhar para o público final, né? Então, quem é esse público? Se eu vou construir cursos que eu quero que atenda a minha empresa como um todo, ou se é para um público específico, e entender muito a linguagem, a forma de navegação, se eu ainda preciso educar digitalmente esse público, né? A gente fala muito dos cursos de prateleira, mas o quanto eles realmente atendem o nosso negócio, porque a gente precisa trazer para nossa realidade, a gente precisa trazer exemplos, e acredito que ainda é um desafio para muitas empresas, assim como é para a gente o online, principalmente quando a gente fala, né, de um time operacional, mas acredito que aos poucos a gente vai plantando essa sementinha. O presencial não deve ser abandonado, mas o online ele pode ser um grande apoio, né, para cursos que a gente precisa dar repetidamente, ou para pré-works, enfim. E essa foi de forma bem resumida um pouquinho da nossa jornada aqui junto com a Soul. E que a gente continue, né, desenvolvendo e criando novos conteúdos para cada vez mais desenvolver o nosso time.